Oi gente, bem-vindos ao canal. Eu sou a Ariadne e aqui eu compartilho histórias, contos, relatos sobrenaturais com vocês. Assim como o e-mail também está na descrição, você pode mandar o seu relato deixando a sua história no e-mail ou deixar aqui nos comentários, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, vamos para os relatos. Vamos iniciar uma série aqui chamada Acontecimentos Macabros que fazem você acreditar em coisas sobrenaturais. Tudo que engloba aí o sobrenatural e você não tem explicação, então faz você acabar acreditando. Vamos para o primeiro relato de hoje. Fantasmas existem? Eu sou homem, 26 anos, vou relatar um pouco do que vem acontecendo comigo, em minha família e com alguns amigos próximos do meu ciclo desde o ano passado. Para começar, eu não tenho religião e por conta de certos acontecimentos eu quase que iniciei na Umbanda. Porém, por motivos pessoais, acabei desistindo, pois eu não teria como ter tanto de disciplina que é exigido para iniciar na casa. Isso em qualquer religião é válido, porém, por conta do meu estilo de vida, o estilo de vida que eu levo, portanto, eu não quis ser um hipócrita e optei por seguir sem religião, acreditando em Deus e respeitando como sempre foi o que eu fiz. De forma mais recente e resumida, acredito que de 4 meses para cá, começou a acontecer alguns eventos aparentemente sobrenaturais comigo. De maneira eventual, sempre na madrugada, eu obviamente ignoro o óbvio para simplesmente não acreditar que de fato seja algo. Por mais que eu tenha perdido inúmeras noites de sono com bastante frequência, acumulando estresses, ansiedade, atrapalhando rotina e compromissos, eu realmente ignoro, mas estou sendo prejudicado. O motivo de compartilhar o relato é que, uma semana antes da noite do Natal, em dezembro de 2023, conversava com a minha mãe, o que já vinha acontecendo. Estávamos na sala, eu, a minha namorada e a minha mãe, e já passava de meia-noite. Estava conversando sobre a vida, planos e como seria o final de ano. Consequentemente, entramos no assunto e relatei para ambos como estava me sentindo. Contei também que pouco tempo atrás estava com um amigo e nitidamente passou um espírito na porta. Nós dois vimos e foi algo muito claro. E finalizei com as palavras que há um tempo meu quarto aparentemente não tem paz. E contei que dentro do quarto escuto passos, batem na minha porta de madrugada. O mais bizarro foi a janela abrir sozinha. Ficaram em silêncio. E logo minha mãe perguntou se tenho orado com frequência. Eu respondi que sim, mesmo mentindo, pois não tenho o hábito de orar. Após responder com afirmação a pergunta que a minha mãe fez, simplesmente falei em alto e bom tom. Disse que o que tenta me amedrontar não consegue, pois eu sou vivo e tenho corpo, sou protegido e forte, e tudo o que eu sentia era pena para ele encontrar o seu caminho. Logo após eu falar isso, a porta do quarto bateu com muita força e todas as janelas estavam fechadas. Foi tão forte que na hora minha namorada chegou a dar um grito baixo de susto e eu perguntei se agora elas acreditavam em mim. Depois desse acontecido, o negócio voltou a querer me perturbar. Semana passada, a porta do meu quarto bateu de forma idêntica, no qual a minha mãe bate. Eu abri a porta falando o nome da minha irmã, dizendo que estava dormindo. E quando abri a porta, adivinha? Não tinha ninguém. A casa estava toda escura. Era madrugada e todos dormiam. Comecei a cogitar que estava ficando louco. De verdade. E ontem a minha mãe veio conversar comigo. Moramos 4 pessoas na casa e todos trabalham. Minha mãe fica só durante o dia e chegamos à noite. Ela me contou que nessa terça-feira, semana passada, ela estava fazendo almoço e alguém abriu a porta da sala. Escutou o barulho da maçaneta, escutou o barulho da chave se movendo e a porta abriu. Me contou que o horário era 1h da tarde. Também me contou que na cabeça dela, a minha irmã tinha chegado do trabalho e não tinha falado nada para ela. Então ela saiu da cozinha e foi na sala.
Chegando na sala, tudo estava fechado. Ela procurou a minha irmã na casa toda e começou a chamar minha irmã, dizendo que ficaria com raiva se fosse brincadeira. Quando ela se deu conta, não foi ninguém que havia entrado na casa. Enquanto conversávamos sobre isso ontem, aconteceu um barulho muito forte no quarto da minha irmã, que por sinal já havia dormido. Corremos para o quarto. Imediato ela abriu a porta assustada. O espelho do quarto caiu no chão com uma força sobrenatural. O detalhe é que o espelho não tinha como cair, não tinha corrente de vento e ele estava seguro lá. Há meses está no mesmo lugar e nunca aconteceu nada. Enfim, desses e outros relatos vêm acontecendo. O apartamento é alugado e não sabemos quem são os moradores antigos. O apartamento é grande, pois é bem velho. E não sabemos o que fazer. Será que isso é loucura? Preciso procurar ajuda ou consigo resolver sozinho? Eu conto ou vocês contam? Que possivelmente, né? Ninguém sabe de nada, mas ele deve ter alguma mediunidade, apesar de que a mãe e a namorada e a irmã também ouvem coisas na casa. Então, às vezes não é relacionado só a ele, pode ser relacionado à casa em si. Muito, muito suspeito, assim, assustador, pelo menos, no mínimo. Não sei vocês, mas eu não gostaria de passar a situação que foi relatado aqui, que ele passa. Me conta aí o que vocês acharam. O próximo relato se chama Homem de Preto. Vamos lá. Há momentos em que me ponho a pensar em situações que vivi em meus 72 anos de vida. Já passei por coisas do arco da véia, como minha avó dizia. Até os meus 9 anos de idade, morei nos Cafundó das Minas Gerais. Casa de taipa, pau a pique, barreada com barro branco pelo meu pai e pela minha mãe. Com a ajuda de nós, crianças, mas já com as mãos calejadas pela labuta. De manhã, íamos para a escola, que ficava a 1 hora a pé por trilhas na beirada da estrada, junto com outras crianças na mesma situação. Passávamos os pinguelas de madeira acima dos córregos e riachos, onde a água corria em velocidade lenta, mas para nossa idade perigosa. Chegávamos empoeirado, mas a nossa professora nos dava tempo para irmos até uma torneira na frente da igrejinha para lavarmos o rosto, pés e mãos antes de entrarmos no barracão que servia de escola na vila existente ali. Merenda? Só mesmo aquela que nossas mães colocavam nos embornais, embrulhadas no pano de prato, junto com os cadernos, lápis, borracha e a cartilha Caminho Suave, pela qual fomos alfabetizados. Foi na volta da escola, numa tarde já quase escurecendo, que vivi minha primeira experiência com algo que me despertou o desejo de ter mais conhecimento com o lado de lá. Estávamos em 8 crianças, 5 meninas e 3 meninos, voltando para casa quando aquela porteira era famosa, onde ninguém conseguia abri-la sem antes soltar as amarras de corda que aprendia. Nós sempre passávamos pelo lado da mesma, pois tinha uma cerca com uma brecha para ser usada pelas pessoas, mas o Bastião quis abrir a porteira. Bastião, o menino mais velho que todos nós, falou assim: "Deixa que eu abro, pois eu sou mais forte de todos vocês." Assim que ele colocou a mão na porteira, ouvimos um grito agudo que não conseguimos identificar de onde estava vindo. Bastião ficou com a mão grudada, como se estivesse tomando um choque, tremia. Tentamos puxá-lo, mas a cada um de nós que tentava tirá-lo dali, ficava grudado como se fôssemos colados uns aos outros. 8 crianças coladas e com medo chorávamos muito. De repente apareceu um homem alto, vestido de preto, e colocou a mão no Bastião. Como se tivéssemos levado um empurrão, fomos jogados à distância. Bastião ficou seguro na mão do homem que disse: "Dessa vez eu vou deixá-los ir, mas nunca mais tente abrir essa porteira." Soltou a mão do Bastião,
que desabou no chão, chorando também. O homem virou de costas para nós e caminhou rumo à porteira. Foi virando uma fumaça fina e entrando no buraco do mourão da porteira e sumiu. Levantamos e corremos para casa, contamos para os nossos pais e eles acreditaram em nós. O Bastião, que é o Sebastião, até hoje tem um sinal na mão, como se tivesse sido queimado com a ponta de um ferro em brasa. Hoje, a porteira ainda está no mesmo lugar, mas o fazendeiro mandou construir um mata-burro para que ninguém mais tentasse abrir a porteira. O buraco no mourão foi tapado com pedras e cimento. Fim. Essa história aqui quem conta é a Vandenilza Caldonazzo. Ela pede, para poder deixar os créditos, porque a história foi vivida por ela. E ela tem 72 anos, então ela lembra disso aqui quando ela era criança em Minas Gerais. E eu tenho certeza que essa história deve ser real, porque existem muitos contos em Minas Gerais. A minha mãe tem algumas histórias parecidas com essas, as crianças tinham um caminho para ir para a escola, esse caminho sozinho, demorado. Pode acontecer, algumas aparições, algumas coisas suspeitas no caminho. E gostei muito dessa história. Me conta aí o que você contou. Tem alguém de Minas Gerais? Da onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui pra gente saber. Vamos para o próximo relato? Vamos lá. Hoje venho relatar uma experiência um tanto estranha. Tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses. Ultimamente ela vem acordando muito de madrugada e gritando. O médico havia falado sobre terrores noturnos, que era comum em bebês. Até aí tudo bem. Faço psicologia e resolvi estudar mais sobre o assunto. Hoje, de madrugada, dia 11/6, eu despertei às 3h04 da manhã. Foi um despertar do nada, uma observação, tomo remédios para dormir. Ao despertar, ouvi um barulho de arranhão na porta e parede. Tenho 4 gatos, logo associei a eles. Já fui falando, para com isso, Azuki, que é o nome do meu gato mais jovem. Todos são castrados e nesse horário estão mais dormindo que tudo. Eles não têm acesso à rua. Como o Azuki é o mais jovem e geralmente o que mais apronta, logo achei que fosse ele. Passou uns minutos e minha bebê começou a gritar. Os barulhos continuavam, mas dei atenção à minha filha e tentei acalmá-la. Logo depois de acalmar minha filha e ela voltar a dormir, fui ver o que estava acontecendo sobre esses barulhos. Já levantei bem brava com o gato. Porém, não havia nada. O barulho continuava. Achei que havia algum bicho atrás da porta. Peguei a lanterna e olhei e nada. Comecei a cogitar será que tem um bicho ali? Mas os arranhões vinham da parede e porta. Comecei a pensar em várias teorias, até ver uma sombra preta sumir de trás da porta. Aí nesse momento, não vou mentir, me deu muito medo. Eu sou agnóstica, não sigo nenhuma religião. Porém, o sobrenatural me acompanhou desde criança. Tenho TDI, transtorno dissociativo de identidade. E muitas vezes associei essas coisas como algo criado da minha mente. Nada normal. Mas se tem algo que acredito, são em energias, tanto positivas quanto negativas. Sempre sei quando a pessoa está agindo de má fé. Enfim, logo levantei e percebi que os meus gatos estavam no quarto da minha mãe dormindo. O barulho continuou e minha bebê acordou gritando. Peguei ela no colo, levei ela para outro quarto, deixei ela com a minha mãe e fui dormir de volta no meu quarto. Tomei mais remédios e dormi mesmo com os barulhos. Ao acordar, fiquei com isso na cabeça. Não foi um sonho ou alucinação. Eu sabia, até eu ver algo na parede, tinha arranhões. Um fato que talvez não saibam é que faz 2 semanas que meu avô morreu. Ele morava com a gente. Enfim, eu não sei de fato o que aconteceu. O que posso fazer? Tenho a foto da parede e da porta. Cogitei que pudesse ser algum bicho, mas não havia nada. Eu só queria relatar o que aconteceu comigo. Eu vejo muitos relatos, bastante até, principalmente os relatos de vídeo curto que eu faço na Rede Vizinha,
de pessoas agnósticas, que não seguem nenhuma religião ou talvez não acreditam em nada, são as que mais passam esse tipo de situação. E ela não vai saber identificar o que é, mas ela tem essa noção de ser uma coisa possivelmente sobrenatural. Esse relato aqui é meio complicado e espero que ela consiga passar por isso aí e não acontecer mais, né? O que vocês acharam? Vamos pro próximo relato? O próximo relato se chama O Elevador do Hospital. Vamos lá. Oi, amigos. Tenho uma história que acho que todos precisam escutar. Quando eu tinha 35 anos e trabalhava como técnico de manutenção em um hospital antigo, algo intrigante aconteceu. O hospital tinha várias peculiaridades, mas uma se destacava. Todos evitavam o elevador, acreditando que ele levava para um lugar além do hospital. Preferiam usar as escadas ou outros elevadores. E as histórias sobre o elevador misterioso eram frequentes entre os funcionários, embora as histórias fossem bem vagas. Todas compartilhavam um ponto em comum. Algo estranho acontecia com quem usava aquele elevador. Isso é fato. Eu, sendo cético por natureza, não acreditava nessas superstições. No entanto, a curiosidade sempre me incomodava, especialmente ao passar pelo corredor onde o elevador estava localizado, quase sempre em silêncio, como se estivesse esperando alguém usá-lo. Certa noite, durante um turno tranquilo, recebi uma chamada de emergência. O elevador amaldiçoado apresentava um defeito e precisava ser consertado. Ignorando os murmúrios de alerta dos colegas, peguei a minha caixa de ferramenta e fui até o elevador. Ao chegar, o painel piscava descontroladamente. Abri a caixa de manutenção e comecei a trabalhar nos circuitos. De repente, as portas se fecharam como um estrondo e o elevador começou a descer. Meu Deus! Tentei parar a descida, mas os botões não respondiam. A cabine tremia enquanto descia cada vez mais, além dos subsolos conhecidos do hospital. Finalmente o elevador parou. As portas se abriram com um rangido, revelando um corredor escuro e sombrio, o que não constava nos planos do hospital. O ar era denso e frio, um silêncio opressor preenchia todo o espaço. Hesitei por um momento, mas a curiosidade e o senso de dever me empurraram para fora da cabine. Com a lanterna na mão, saí do elevador e comecei a explorar o corredor estreito e longo. Com portas antigas e trancadas, o ar estava impregnado com um cheiro metálico e rançoso. Enquanto eu caminhava, eu ouvia vozes distintas, como se várias pessoas estivessem conversando em uma língua desconhecida. A sensação de estar sendo observado era intensa. A luz da lanterna tremia, criando sombras dançantes nas paredes. As portas tinham como uma energia sinistra e sons de movimentação e choro vinham detrás delas, aumentando meu medo e confusão. Os sussurros se tornaram quase ensurdecedores à medida que avançava. Meu coração batia descontroladamente e comecei a suar frio. Eu sabia que eu precisava sair dali, mas o elevador parecia cada vez mais distante. De repente, as luzes do corredor piscaram e se apagaram por um instante. Quando voltaram, a intensidade dos sussurros aumentou, agora acompanhada de gemidos e risadas sinistras. Corri de volta para o elevador, mas parecia que o corredor se estendia interminavelmente. As sombras pareciam ganhar vida se movendo nas extremidades dos meus olhos. Finalmente alcancei o elevador, que milagrosamente ainda estava aberto. Pulei para dentro e comecei a apertar freneticamente o botão para subir. As portas se fecharam lentamente e o elevador começou a subir com um solavanco. Os sussurros não cessaram imediatamente. Continuavam ecoando na minha mente, me perseguindo enquanto eu subia. Quando as portas finalmente se abriram no andar habitual, saí correndo
suando e ofegante, mas aliviado por estar de volta ao hospital que eu conhecia. Saí correndo e quase trombei com o enfermeiro. Ofegante, expliquei a situação a ele. Cético, mas preocupado, ele chamou o chefe de manutenção e a segurança. Uma pequena equipe se reuniu ao redor do elevador. O chefe de manutenção, experiente e cético, decidiu verificar por conta própria. Relutante, observei enquanto ele examinava o circuito, tudo parecia normal. Mas o elevador estava inativo para minha surpresa. O chefe de manutenção encontrou um botão oculto, coberto de poeira e disfarçado, entre os controles. Ele pressionou o botão e uma tela secreta se iluminou, mostrando um mapa detalhado do hospital, incluindo o misterioso subsolo, que não constava nos planos oficiais. Todos ficaram em silêncio, chocados com a revelação. Decidiram descer novamente, dessa vez com uma equipe de segurança armada. Eu insisti em não ir, mas a curiosidade me venceu e acabei acompanhando o grupo. De novo, descemos em silêncio, preparados para qualquer coisa que pudesse encontrar. Quando as portas se abriram novamente, o corredor escuro. Os seguranças avançaram com a lanterna e armas em punho. O corredor parecia ainda mais sinistro do que antes. As portas trancadas estavam lá, mas dessa vez algumas delas estavam entreabertas, revelando quartos vazios e equipamentos antigos enferrujados. Um dos seguranças gritou, chamando a atenção de todos. Corremos até ele e encontramos uma sala com paredes cobertas de símbolos estranhos e marca de garras. Os sussurros começaram novamente, ecoando pelas paredes. Os seguranças, visivelmente assustados, decidiram que era hora de voltar. Saímos apressadamente, mas não antes de ver uma sombra se mover no final do corredor, seus olhos brilhando na escuridão. As portas do elevador se fecharam e começamos a subir. O caminho de volta foi tenso e silencioso. Quando chegamos ao andar principal, o chefe de manutenção ordenou que o elevador fosse desativado permanentemente. Colocaram fitas de advertência e bloquearam o acesso. E todos os funcionários foram instruídos a nunca mais usar o elevador. Ele foi desativado permanentemente e o acesso ao subsolo bloqueado. Até hoje o mistério do subsolo e das vozes permanece. A memória daquela noite ainda me assombra em uma coisa inesquecível. Por mais que essa história pareça um pouquinho de conto, pode ser que seja, pode ser que não. Eu já trabalhei em um prédio desse estilo, assim, de híbrido, que é comercial e residencial, e ainda não tinha moradores, ele ainda estava em processo ali de, no início. E quando eu descia para o subsolo, que eu pegava o elevador, a sensação que eu tinha era quase parecida com essa, porque era vazio, sem ninguém, você chegava lá, tinha um ar denso, beleza que o subsolo já não vai ter muito oxigênio, né? Mas assim, eu evitava ao máximo e sempre que eu tinha que ir, eu pedia para alguém comigo, porque eu odiava ir no subsolo, pegar o elevador para descer sozinha. E já me aconteceu também da porta, eu ficava do lado de dentro do controle, de liberar ou não a porta para a pessoa acessar, e a porta ficar desbloqueando sozinha e liberando o acesso sozinha. Pode ser pane elétrica, pode ser erro elétrico, pode. Eu quero pagar para ver? Não, pode ter acontecido. Essa história aqui realmente dá para ver que, sendo fato, sendo real, foi uma coisa bem mais assustadora, bem mais fixa ali, consolidada de ser algo misterioso, algo do além. E aí, o que vocês acharam? Vamos para o próximo relato. Homem me observando de braços cruzados. Vamos lá. Isso aconteceu há alguns meses e até hoje eu não sei explicar. Na época, eu e a minha namorada tínhamos terminado por uma semana. Foi um tempo meio confuso para mim. Eu me aproximei muito de um amigo nesse período. A gente se via todo dia, saía direto. Tinha duas garotas que estavam sempre por perto. Uma amiga dele, com quem acabei ficando, e a irmã dela, com quem ele também estava ficando. Teve uma noite em especial
Era fim de tarde, quase anoitecendo. A gente saiu do carro para resolver alguma coisa rápida e as meninas tinham ficado na casa dele. Quando voltamos, paramos o carro em frente à casa dele e ficamos conversando ali mesmo, dentro do carro com o motor desligado. No meio da conversa, eu senti algo muito estranho. Uma sensação forte de estar sendo observado. Não era leve, tipo, será que tem alguém me olhando? Era como um peso nas costas, como se tivesse alguém parado, fixado em mim. Olhei para a esquina onde tem um muro de uma empresa de extintores e vi uma silhueta. Parecia de um homem. Estava parado, segurando alguma coisa contra o peito. Não sei se era com os braços cruzados ou abraçando algo. Eu só lembro da pose estranha e do fato dele estar completamente imóvel. Estava me encarando. Na hora, eu falei para o meu amigo, tem alguém observando a gente. Ele virou para olhar e a figura se escondeu atrás do muro. A gente deu a volta na quadra de carro imediatamente. Rondamos o quarteirão inteiro. A rua estava deserta. Não tinha ninguém, nem sinal de que alguém tivesse saído dali. Aquilo mexeu muito com a gente, mas deixamos passar, achando que podia ser só uma impressão. Uns dias depois, aconteceu de novo. Eu estava no centro da cidade sozinho, quando vi a mesma silhueta, parada do mesmo jeito, braços no peito, me observando. E de novo. Quando percebi que eu o tinha visto, ele se escondeu. Rápido, direto, quase ensaiado. Achei que estava ficando paranoico, que era coisa da minha cabeça, mas aí meu amigo me contou que também começou a ver a mesma figura. Descreveu do mesmo jeito, sem que eu falasse nada antes. Sempre parado, sempre observando, sempre sumindo no segundo em que era percebido. Isso aconteceu algumas vezes, em lugares diferentes. Depois, do nada, isso parou de acontecer. Nunca mais vimos nada. Até hoje eu não sei o que era aquilo ou quem era aquilo. Mas às vezes, quando eu tô andando sozinho, no fim da tarde, me pego olhando para as esquinas ou para os muros mais distantes só para ter certeza de que ele não voltou. Eu até poderia dizer que esse caso poderia ser um guardião dele. Apesar de que o amigo dele também viu, então talvez desconfigure o guardião e vire só um fantasma ali, um obsessor se aproximando por algum motivo, vai saber. Mas poderia sim ser um guardião, não sei, quem sabe, né? E aí, o que vocês acham? Meus amores, todo final de vídeo eu vou trazer uma história que eu já contei lá na Rede Vizinha, os videozinhos curtinhos, eu vou pegar um videozinho curtinho desse e ler aqui novamente, só pra gente trazer um pouquinho de lá das histórias curtas pra cá. A história que eu tenho aqui hoje é sobre presença maligna causava briga entre eu e minha mãe. Será que existe a possibilidade de o espírito obsessor causar conflito ali entre familiares? Se liga aqui nessa história. Eu passei por uma situação que eu acho que era sobrenatural, porque foi algo muito forte. Foi um dia em que estava tudo indo bem e eu estava numa relação muito boa com a minha mãe. Isso eu tô falando porque eu e a minha mãe estávamos brigando muito nos últimos dias. Aquele dia parecia estar tudo bem. Estávamos bem de boa. Então, nós decidimos assistir a um filme, que no caso é uma coisa que minha mãe quase nunca faz comigo e eu odeio isso. Ainda mais porque quando ela finalmente vai assistir comigo, ou ela fica mexendo no celular, ou ela acaba dormindo. Então a gente sentou no sofá e começou a escolher o filme. Enquanto a gente estava escolhendo e pesquisando no celular, a gente estava ouvindo uns barulhos muito estranhos vindo da cozinha. Ou era talheres, ou era como se algumas sacolas estivessem se mexendo. A gente achou estranho, mas a gente ignorou e achou que era uma coisa da nossa cabeça. A gente escolheu o filme e a gente começou a assistir. Foi aí que começou a briga, porque a minha mãe já estava mexendo no celular. E enquanto a gente estava brigando uma com a outra e vários gritos dentro de casa, a gente escutou um barulho muito alto vindo da cozinha, muito alto.
A gente parou de gritar, ficou olhando uma para outra, uma olhando para a cara da outra. Eu rapidamente levantei e fui até a cozinha. E simplesmente a garrafa de café que estava em cima da mesa tinha sido arremessada para o fogão. Tanto que amassou o nosso fogão. A sacola que estava na cadeira estava meio que amortecendo, como se alguém tivesse batido na sacola e ela estava se mexendo. A gente ficou meio assustada. Aliás, a gente ficou super assustada, porque não tinha mais ninguém em casa com a gente. Estava tudo trancado e não era só vento, porque foi arremessado ao ponto de ter amassado o nosso fogão, né? Pelo amor. Então, a gente logo se abraçou, mas começou outra briga de novo. E eu sempre lembro, e eu nem sempre lembro por quê. Na verdade, quase nunca tem um motivo específico. Só sei que minha mãe ficou falando que essa presença maligna estava fazendo a gente brigar. Eu acredito muito, muito, muito nesse tipo de situação. Muitas famílias aí que acabam trazendo a briga acaba alimentando uma energia negativa e vai alimentando qualquer tipo de obsessor que tiver à sua volta. Ele vai ficar super feliz com isso e fica um ciclo sem fim. O espírito tá gostando, a família acaba brigando, a família quer melhorar e aí o espírito ajuda a alimentar e aí vira esse ciclo aí, como eu falei, infinito. Se você assistiu até aqui, comenta aí nos comentários garrafa de café, que é o tema aqui da última historinha aqui da presença que causava briga entre a mãe e a filha. Comenta, fala o que você achou das histórias de hoje, eu gostei bastante. E pode mandar o seu relato se você tiver alguma história para contar ou algum tema que vocês queiram que seja abordado aqui no canal, deixa nos comentários. Pode mandar a sua história tanto no e-mail para ficar um pouco mais privado, quanto deixar aqui nos comentários. Se for uma história curtinha também não tem problema, eu posso trazer ela aqui no final do vídeo, como eu fiz hoje, e depois levar ela para a rede vizinha também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu faço isso aqui com muito carinho. É um pouco corrido, não tô conseguindo acompanhar a rotina de vir aqui, mas eu tenho planos aí pro futuro e eu espero que vocês estejam comigo. Então não desistam de mim, fiquem aqui que a gente vai seguir contando várias histórias, relatos sobrenaturais, histórias, conto, creepypasta e também tô pensando aí no futuro, quem sabe, trazer alguma coisa aí mais de serial killer e esse tipo de tema. Então deixe sugestões aqui nos comentários, deixe suas histórias e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo, um beijo e até a próxima. Tchau!